E aí, Orsi, tudo bem? Cara, obrigado pelo contato. Vamos iniciar esse nosso projeto de discutir sobre treinamento desportivo para levar para a prática aquilo que a teoria organiza ou tem na literatura. Então é interessante trazer para a nossa realidade aquilo que tem no nível de treinamento desportivo. Então, mais uma vez, obrigado pelo contato. Vamos colocar isso bem em prática. Bom, então o Treino Eficiente é um site, é uma página do Face que eu tenho como um meio de conversar e justamente compartilhar conteúdos de treinamento esportivo aplicados na realidade de um atleta amador e também na formação ou na capacitação de profissionais e estudantes de educação física que queiram conhecer mais a prática e a prescrição de um treinamento organizado, definido para alcançar a preparação física dos seus atletas, dos seus alunos. No caso da preparação desportiva, é um ambiente um pouco mais complexo para prescrever. Por quê? Porque o treinamento ele é mais contínuo, ele precisa respeitar uma série de princípios do treinamento esportivo que a gente vai discutindo, então, o que é uma teoria, como que a gente aplica na prática, e a gente vai discutindo ao longo desse nosso contato. Vamos lá, então. As primeiras dúvidas que tu mandou é como saber o momento certo do atleta ter um descanso. Então, vamos definir um termo como descanso, referindo ao descanso total. O atleta, o aluno, ele vai para casa, terminou o treino, tu vai descansar tantos dias e ele vai saber que o descanso é total. Mas o descanso, ele é uma recuperação. Ele tem que estar inserido dentro da recuperação. Então, recuperação é o processo para ele voltar a ter condições de fazer um treinamento ou de recuperar o seu nível de homeostase, que é o equilíbrio. Então, recuperação é uma coisa, descanso é parte da recuperação. Por quê? Um atleta fez um treino intervalado muito intenso. Ele vai querer descansar, ele vai querer parar. Mas a recuperação dele não vai ser boa se ele ficar só sem fazer nada e ir para casa sem fazer um trote mais leve, ter uma recuperação, quem sabe uma massagem, uma alimentação correta. Então a recuperação passa pela alimentação, pelo tempo de descanso, pelo tipo de atividade para regenerar daquela atividade. Então o descanso está dentro do processo de recuperação. Vamos lá. Mas então, micropausa. Micropausa é o tempo entre uma atividade e outra. Então eu estou numa sessão, eu vou fazer um aquecimento, ele vai dar um trote, depois vai fazer um alongamento, vai fazer quem sabe algum exercício educativo. Ele não pode emendar uma coisa na outra e tampouco ficar muito tempo ou não ter um tempo definido entre uma atividade e outra. Então, esse tempo entre um exercício, uma atividade e outra dentro da sessão, vamos considerar como micropausa. Então, 10 tiros de intervalado de 400 metros. Entre um tiro e outro, tu vai dizer, ó, tua micropausa vai ser tanto. Então, ele vai saber que de um tiro para o outro vai ser tanto. Macropausa. Alguns autores chamam de macropausa os intervalos entre as séries, ou quando tu termina um tipo de atividade da sessão e parte para outra. Vamos lá. Intervalado. 10 tiros. Entre um tiro e outro, micropausa. Qual é o tempo que tem que ter? Dependendo do que tu prescrever em cima do tempo. Mas macropausa vai ser entre as séries. Então são 2 séries de 5 tiros. Então micropausa, 1 tiro descansa, 2 descansa, 3. Quando chegou no 5º para o 6º, que vai ser as 2 séries, é uma macropausa, ou seja, tem uma atividade que vai ser separada para recuperação maior. Terminei intervalado, vou fazer um trote regenerativo. Terminou o trote, tu vai fazer uma macropausa para outra atividade, tu pode mandar alongar, tu pode mandar o cara tomar água. Essa macropausa entre uma atividade ou uma recuperação maior. A recuperação entre as sessões também tu pode chamar de macropausa. Por quê? Porque é uma recuperação mais demorada.
A pausa, vamos chamar a recuperação entre sessões, ela vai depender do tipo de treino que foi aplicado. Então, uma capacidade aeróbica, um treino longo, numa intensidade um pouco mais puxada, então 80%, 75% do ritmo de competição do atleta, ele vai fazer isso durante 50, 60 minutos, vai exigir bastante dele. Então, esse tipo de carga, no curso ou ao longo das nossas conversas, nós vamos colocar mais a definir. Ó, tipo de treino tal, o intervalo entre as sessões é esse. Tipo tal, para cada tipo vai ter uma diferença de tempo. Então a recuperação entre as sessões vai depender do tipo da carga, da intensidade e da duração do que foi treinado. Mas vamos colocar um exemplo de um longo. Um longo vai exigir entre 48 até 72 horas. Vamos dizer, o máximo do treino longo para aquele atleta. Ele tem que recuperar 3 dias para ser aplicado um novo treino de longa duração. Ele pode treinar, descansar um dia completo e no outro ele ter outro tipo de treino, até de velocidade. Não quer dizer que ele vai ficar sem fazer nada durante 3 dias ou fazer, não, ele pode ter treinamentos até fortes de algum outro tipo de fortalecimento, de alongamento, de própria corrida um pouco mais moderada, mas ainda uma carga interessante, mas carga daquela intensidade, daquela duração, vai depender do tipo, como eu falei. Então, no longo, 48 horas, 72. No intervalado maior, intervalado intenso, mas intervalado é 24, 48. Então, ele, dependendo do tipo, ele vai precisar de uma recuperação entre as sessões. O descanso, o momento certo para dar o descanso vai ser, vamos pensar assim, quando que eu vejo que o meu atleta precisa descansar e não fazer nada? Se eu perceber que entre um exercício e outro ele não está recuperando bem. Eu dou um tempo maior, ele não está conseguindo. Os educativos ele não está fazendo certo porque ele está cansado. Então quer dizer que ou ele está fazendo exercício muito puxado, ou ele não está tendo uma recuperação. Então quando eu vejo que perde essa qualidade do movimento, eu começo a pensar em reduzir as sessões e, se for o caso, dar 1, 2, até 3 dias de descanso para ele zerar e eu calcular a carga. Então, como que eu sei o momento certo para dar o descanso? Se o atleta não está conseguindo cumprir o que eu estou prescrevendo dentro dessa sequência de micropausa, macropausa, recuperação. Se eu fiz tudo isso e não está dando certo, é porque eu estou prescrevendo errado. Eu não estou respeitando meu aluno. Então eu dou um descanso para ele. Quantos dias antes de uma competição o atleta deve descansar? Descanso total, eu recomendo para corrida até 10 km, um dia completo de descanso total, de preferência no anterior. Por quê? Porque muitas vezes é o dia que o atleta vai viajar, vai participar em outra cidade, ele vai ter que se deslocar, ele vai ter que fazer. Então já aproveita e já dá um descanso total para ele. Porque senão ele vai descansar, depois ele vai viajar, vai cansar e ele vai achar que vai ter que treinar e vai treinar cansado. Então já dá esse dia total para ele se organizar. E acima de 10 km pode ser 2 dias, dependendo do atleta, no dia anterior total, um dia no penúltimo dia dá uma rodada bem leve, faz uma coisa que ele gosta, mas que ele não canse, de maneira que ele dá uma desopilada, mas não entra num estado de fadiga ali 2 dias antes da prova. Por quê? Acima de 10 é uma carga bem grande e ele precisa estar descansado. Não vai ser esse um dia a mais que ele vai perder rendimento. Regra geral, na semana anterior da prova, o atleta não pode estar fadigado. Ele não pode treinar, terminar uma sessão de treino com aquele cansaço, sentindo peso nas pernas. Por quê? Porque isso quer dizer que a carga, o volume de treino está muito grande. Então, o descanso, a recuperação, já naquela semana, tu como professor, como treinador dele, tem que identificar que ele tá com vontade de treinar mais. Ele não precisa sair com a sensação de fadiga na última semana, porque é o momento dele estar veloz e não cansado. Por que muitos atletas não alcançam o nível que desejam? Bom, alcançar um nível é uma vontade do atleta, é uma meta dele.
Por que eu digo meta? É vontade. Então, se eu chego para o meu treinador e digo, olha, eu quero ser o campeão regional do circuito de rua tal, o que o treinador vai fazer? Ele vai ver o potencial desse atleta, vai conversar, vai fazer anamnese, já vai ver o histórico do atleta, já ver quanto tempo que ele treina, como que ele treinou, quais são os resultados que ele já obteve, e em cima disso ele vai comparar, primeiro, ele consegue completar a prova, ele consegue chegar num nível entre os 5 primeiros da categoria, eu vou pegar aquele tempo dele, eu vou fazer uns testes, fazer um prognóstico e jogar naquele circuito. Então, digamos que é o circuito de Uruguaiana. Então, ele quer chegar em primeiro, eu vou comparar com os primeiros colocados de 1, 2 anos atrás e vou ver, não, realmente esse atleta ele tem o tempo parecido, eu vou treinar para isso, eu vou organizar o treino. Então, passa a ser o objetivo dele a classificação que ele deseja. O que muitas vezes o atleta não consegue alcançar o nível que deseja? Ele tem potencial, mas não tem treinamento certo. Ou ele tem o treinamento certo para a prova, mas que não foi pensado para ele. Por quê? Porque o nível dele, o potencial genético dele não é para aquilo. Todo mundo tem um limite, tem um perfil genético, e dentro do princípio da individualidade biológica, o que é isso? É o indivíduo, ele é a soma do genótipo com fenótipo, ou seja, a carga genética mais aquilo que ele recebeu de educação, de alimentação, de treinamento. Eu não posso só pensar no treinamento. Eu tenho que ver se esse atleta se alimentou, se ele tem uma rotina que dê qualidade para ele chegar. Então ele tem uma genética que tem um potencial para ser o melhor da região. Só que eu vou ver, ele não tem uma rotina alimentar adequada, ele fuma, ele nunca treinou, então ele pode ter o potencial, mas ele não teve o fenótipo, não teve o estímulo correto. Então, por que ele não alcança o nível? Porque ele não recebeu o treino correto para o nível que ele tem, ou ele tem um nível a mais e acabou não procurando ajuda. Isso pode ver que tem atletas muito bons que acabam não tendo treinamento. Ou ele quer alcançar um nível que não é para ele. Ele quer ter uma rotina tanto de escolher a modalidade quanto o tipo de resultado que ele quer em cima do fenótipo e dos estímulos que ele tem. Ele não tem capacidade para chegar naquele nível. Então, cabe ao atleta, ou melhor, ao treinador, estabelecer o potencial do atleta, verificar a capacidade, a avaliação dele, o que ele apresenta de rendimento nos testes, e em cima disso projetar um treinamento para alcançar um nível. Então, é uma ética do professor colocar para o aluno, não é porque eu quero fazer tal coisa. Se tu vê que ele não tem condições estruturais, ou ele pode até ter, mas ele teve uma lesão, ele não tem está com dor na coluna, está com dor no joelho, ele é um atleta rápido, mas ele está com dor. Ele sempre está com dor, sempre está com dor. Então o atleta não pode treinar nessas condições. Então ele não vai alcançar o nível que ele quer, mas tu vai dar o objetivo de treinamento que ele precisa. O que ele quer e o que ele precisa é um problema que o treinador tem que gerenciar. Mas vamos colocar assim, objetivos. É completar a prova, falando em provas, em competição. Eu posso ter o objetivo de completar meus primeiros 10 km, eu posso já ter feito os 10 km e pensar em melhorar, eu posso superar o tempo pessoal, então meu atleta já faz 10 km várias vezes e ele quer melhorar, então eu faço um treinamento para ele melhorar. Ele melhorou o tempo, ficou em último, o objetivo foi alcançado, o nível dele foi alcançado. Ele melhorou o tempo, ficou em primeiro, mesma forma, alcançou, ele vai ter classificações diferentes. Falando em classificação, um objetivo pode ser classificar. Então eu quero ser classificado na primeira categoria da faixa etária tal, na corrida tal. Eu pego o tempo desse meu atleta e comparo com os tempos médios que essa faixa etária apresenta e vejo, não, realmente, tu não vai ganhar primeiro lugar, mas tu pode ficar entre os 5. Vamos fazer, o objetivo é ficar entre os 5, quem sabe mais para frente ficar entre os 3, 2 até em primeiro. Então,
Fazendo isso, comparando, entendendo o nível que o atleta tem potencial para chegar, e eu montar um treino para ele chegar lá, eu vou ajudar o atleta a alcançar o nível que ele deseja ou o nível que ele precisa. Então a satisfação, o desejo do atleta vai ser ele alcançar o objetivo que ele pode alcançar. Então a frustração a gente compreende, mas o que no meu ponto de vista um professor, um treinador não pode fazer é montar um treino que não é para aquele potencial do aluno. Eu vou dar eu vou enganar o aluno, eu vou expor ele a lesões e ainda vou dizer que não foi culpa dele, que ele não se esforçou. Ou eu tenho um atleta muito bom, mas eu como professor não tenho capacidade. Assim como tem atletas de alto nível, tem treinadores de alto nível. Então eu vejo, ó, esse atleta ele pode chegar muito mais longe, mas se treinar com outro treinador ele vai ser melhor ainda. Então humildade para passar para o outro treinador. Assim, cada um vai sendo treinado para aquele nível que ele tem condições de chegar. Princípio da individualidade biológica. Bom, então essa aqui é uma conversa inicial. Eu te convido que tu compartilhe o próximo curso que vai ter da periodização do treinamento, que é justamente para a gente conversar, compartilhar a teoria do treinamento desportivo na prática do nosso dia a dia, do atleta, que é aquele realmente atleta que a gente vai receber. Nos livros, na literatura, muitas vezes, aquele perfil que eles fazem o treinamento, que eles mostram como base, atletas de altíssimo nível. Mas se o treinador usar os princípios do treinamento esportivo, conseguir classificar o aluno como intermediário, iniciante, e ter esses critérios, ele consegue trazer para a sua realidade. E evita, ali no que não alcança o nível, o corredor nosso que pega uma revista, pega ali da revista de corrida, pega uma planilha que foi pensada por um atleta ideal e ele não vai alcançar o nível que ele quer. Então, obrigado mais uma vez, parabéns por procurar aprofundar esse conhecimento sobre corrida, sobre treinamento, e até o próximo vídeo.